essa partecita e já. E provavelmente tu nunca mais vai ler. Agora, aí há outros livros que provavelmente tu vai retomar e ler no momento certo. Pero muchas vezes não é assim. Entonces hay que sentirlo profundamente el tema de los libros. Pero hoy vamos a trabajar un tema muy chévere que es el biorritmo. O sea, vamos a enseñar para ustedes varios aspectos del biorritmo para que ustedes puedan alinear el biorritmo de ustedes, mejorar las prácticas de salud también, de energía vital, para que ustedes puedan recuperar energía vital. Uma coisa muito importante é saber descansar. Nós hablamos um pouquinho antes, eh, saber recuperar energia. Isso é muito importante. Saber descansar, saber recuperar energia. E normalmente o que há que fazer é fazer atividades complementares, porque a capacidade de concentração profunda é um treinamento, pero também tem um limite. Ou seja, eu quero trazer para vocês, eu creio que vai ser na próxima classe ou na outra, muitos estudos científicos que falam isso que eu estou falando, que de alguma maneira uno já percebe, que uno tem uma capacidade de concentração, essa capacidade de concentração uno pode desenvolver, pero uno está num mundo de muita distração. Então, a mente está pouco treinada para a concentração e está muito treinada para a dispersão, para a distração. Por exemplo, os jovens de agora estão constantemente adictos à informação ao instante e distraindo-se ao instante. Então, vão treinando sua mente ao multitasking e também o bombardeio de informação. Então, às vezes eu vejo os chicos fazendo algo e depois não mirando o celular e fazendo outra coisa. E isso está comprovado cientificamente que aprende, a capacidade de concentração vai se degradando. E se tu te concentra 1 hora profundo, equivale a 2 ou 3 horas de concentração mediana ou barra. Ou seja, isso é a técnica para como transformar um dia incluso eu falo dessa forma, como transformar um dia de 24 horas em 48 horas. Não vai dizer, não, pero isso não é possível, segundo. O que pasa é que sí es posible. Si tú trabajas de una manera concentrada y profunda, buscando el biorritmo adecuado tuyo, buscando los picos de no distracción, o sea, los valles de distracción. Uno tiene que hacer una análisis de la agenda de uno y buscar los valles de distracción externa, digamos así. Se uno hace isso constantemente, uno vai recuperar a capacidade de concentração. E se tu trabalha 1 hora, 2 horas, 3 horas muito concentrado, tu vais ver que tu vais ter resultados extraordinários. E é muito interessante todo isso que nos leva à distração, né? Por exemplo, essa tendência que eu creio que foi a Microsoft que trajo, ou foi uma dessas grandes empresas, de los, de las, de la, de los pupitres sin divisória. Entonces, pero una tendencia que trajeron y, no, eso para generar socialización, creatividad. Foi comprovado que havia muito mais distração do que os pupitres com divisórias, porque, e además era uma maneira de los jefes vigilar quem trabalhava, entende? Não era tanto o objetivo da socialização, era mais vigilar quem trabalhava e quem não trabalhava. Pero quedou comprovado cientificamente que isso genera mais distração. Pero entonces hoy vamos les contar 10 técnicas fundamentales para subir la energía vital, para que ustedes puedan aplicarlas. Son técnicas simples y eso va a ayudarte a subir la energía vital. La primera de ellas, que es una técnica de detox son técnicas de purificación, de limpieza del cuerpo. Una técnica muy simples es
consumir limão em ayunas. Consumir limão em ayunas tem muitos benefícios. O primeiro é que o limão é ácido, pero em contato com o corpo se torna alcalino. Então, ele ajuda a equilibrar o pH do corpo. E, además, é desintoxicante. É um desintoxicante poderoso. O limão, como já sabemos, né, tem uma fama muito grande de estimular o sistema imunológico. E por quê? Porque ele tem também fitonutrientes. E ele é 200 vezes mais potente do que muitas vitaminas C em geral. Además, incrementa os glóbulos blancos, que são os defensores naturais do corpo. Además, tem potássio, fibra, depura a sangre, melhora a circulação da sangre, ajuda a prevenir cálculos, por los citratos que ele tem em grande quantidade. Então, há uma dieta que, incluso no reto de 12 dias e 21 dias, eu passei para os que fizeram aqui comigo outras vezes, mas eu vou passar para vocês, que são 7 dias consumindo limão em ayuna por mês. Então, no primeiro dia, tu consome um limão puro, ou seja, é o extrato de limão. Então, tu tomas num vaso, exprime o limão e toma puro, não é com água. Não há que preocupar-se com gastrites e nada disso. O limão, ele, ao contrário, ele ajuda também com a gastrite. Obviamente, vocês midem, né? Se por algum motivo você sente alguma moléstia, paralisa o processo. No segundo dia, 2 limões puros. No terceiro dia, 3 limões puros. No quarto dia, 4 limões puros. Luego, no quinto dia, tu barras para 3 limões, ou seja, tu vais em decrescente. Luego, no sexto dia, 2 limões. E no sétimo dia, 1 limão. E aí tu paras. Isso uma vez por mês. Tu podes fazer isso. Então, 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1. Sim? Então, isso dá 7 dias. Alguma pergunta a esta hora? Como vamos? Estão me escutando bem? Sí, señor, estamos escuchando bien. Ah, graças. Pensei que já Mm, estavam dormidos. una vez por mes, ¿durante cuántos meses? O todo Pode ser, haga um ano en el completo año. haga um ano completo para ver como se sente. Um ano completo, 12 meses. Ah, ya. Durante 12 meses. Mm, E depois paralisa, ou seja, e vê como se sente, pero é uma boa prática. Eu constantemente hago. mm, Elemento número 12, evite harinas blancas. Os famosos venenos blancos. Há 4 tipos de harinas que é importante que vocês busquem em cambiá-las. A primeira é a harina de trigo pura, refinada. Además, temos um problema com o trigo, que a molécula do trigo cambiou. Então, está é transgênica agora. Então, há um problema. Por isso que é importante buscar qualidade de trigo melhores. Não consumam, por exemplo, esse pão Bimbo. Pão Bimbo é o pior que há. Não consumam pão Bimbo. Busquem buenas qualidades de panes, ojalá artesanales, ojalá de massa madre. E busquem também utilizar outros tipos de harinas, como harina de garbanço, harina de almendras, harina de quinoa. Ou seja, há outros tipos de harina que se pode utilizar que são muito mais ricas e têm fibras.
Entonces, otra harina blanca es el azúcar ultra refinado. Outra veneno branco é o arroz branco, sim, puro carboidrato de mala qualidade. Arroz branco não é arroz integral, arroz branco. E a sal blanca, pero a sal, eu penso que há uma divergência aí e não é de todo mal. A sal me parece que se pode buscar também sal del Himalaia, ou sal rosada, ou essa sal gruesa em pedra. O sea, há outros tipos de sal que tu puedes, que não seja tão refinada, não? Pero entonces las harinas blancas aumentan el azúcar en la sangre, aumentan los niveles de carbohidrato y de glucosa, fomentando la diabetes. O sea, por que hay tanta gente com pré-diabetes, né? Não sei se o John trabalha nessa área, mas o John, como médico, deve observar muita gente com pré-diabetes. Muito, é como uma. Por que que o tema do COVID foi tão duro, digamos assim, né? Porque a gente estava inflamada, a gente estava com excesso de açúcares, enfim, a inflamação crônica generada no corpo, o vírus del COVID potencializava essas explosões internas, digamos. As harinas blancas elevam a tendência para aumentar o peso, aumenta os processos inflamatórios, afeta os intestinos, aumenta a inflamação de los tejidos, as alergias. E, bueno, aqui eu puse algumas sugerências. O mel de agave, eu não recomendo muito, na verdade. O mel de agave, eu estava lendo alguns estudos últimos e é demasiado dulce. Pero os meles de abeja que não, de buenas práticas, que não utilizam açúcar, porque muita gente que tem apiários põe açúcar para generar mais mel. Então, hay que estar atento para ver la calidad del productor de la miel. Pero miel de abejas es una buena opción para endulzar. La panela es azúcar. Obviamente, quien tiene diabetes tiene que tener moderación, pero la panela es mucho mejor que el azúcar ultra refinado. Arroz integral, las harinas que yo ya comenté antes, utilizar sal del Himalaya, la sal rosada. E essas são algumas buenas práticas aí para evitar as harinas brancas, pero busquem evitá-las. E muito conectadas com isso está o tema do colesterol malo, del LDL. Então, coisas que aumentam muitíssimo o colesterol malo, incluso o nível de inflamação interna, é o glúten. O glúten, ele está no trigo e na cevada. Então, a mim às vezes me dá risa quando não vai no supermercado e vê aí uma mandarina gluten free. Claro que a mandarina vai ser gluten free, né? Porque as únicas possibilidades de ter glúten é no trigo e na cevada. Então, claro que vai haver um pocotón de alimentos gluten free. O arroz gluten free, claro que é gluten free, porque o arroz não tem glúten. Então, o glúten é importante comer com moderação e o problema é o que eu les dije antes, a qualidade do trigo. A qualidade do trigo agora é muito mala. Então, o problema do glúten é que a permeabilidade intestinal, ou seja, o glúten, as moléculas do intestino se abrem e entra por aí toxinas, aumentando a inflamação crônica. E outra coisa importante é evitar as graxas saturadas, né? Há uma ordem que quero les recomendar para para as pessoas que gostam de alimentos fritos ou fritar um ovo ou poner um pouquinho de aceite. Elimine de sua cozinha aceite de girassol,
Mire, el aceite de oliva tampoco, el aceite de oliva no es para cocinar. El aceite de oliva extra virgem com botella verde deve ser utilizado em ensalada, em frio. Prensado em frio deve ser utilizado nas ensaladas. Então, não utilizem esses aceites todos raros aí, que são mesclas de girassol, azeite de soja e incluso oliva. Não usem isso para fritar. Vocês substituam isso por la seguinte escala. Lo mejor para fritar el aceite de aguacate. Es lo que más soporta las temperaturas. El segundo mejor es el ghee. El ghee es la mantequilla clarificada. El tercero mejor es el aceite de ajonjolí. E o quarto mejor es el aceite de coco, que está muy difundido no mercado agora. Isso, todos vendem aceite de coco, né? Pero às vezes a gente não lhe gusta o sabor. Imagina que quando eu fui em Brasília em dezembro, eles vendiam aceite de coco sem sabor. Às vezes eu traje várias. Eu disse, pô, que interessante. Eu não he encontrado aqui em Colômbia sem sabor. Pero entonces, essas pequenas práticas, né? E equilibrar o ômega 3 e o ômega 6, porque os aceites de girassol, todo isso, tem alto contenido de ômega 6. Pero entonces el omega 3 se queda allá en el piso. Y para el balance adecuado es importante omega 3 y omega 6 casi uno para uno. Entonces es importante aumentar el consumo de omega 3. Y omega 3 naturalmente está en la chía, está en la linaza, está en la piel del salmón o de los pescados. Pero de todas maneiras, eu recomendo suplementar, ou seja, comprar suplementos de ômega 3 para que haja esse balance adequado. Alguma pergunta hasta agora? Comentário? Como vamos? Todo bien. Listo. Bien interesantes, Gundor, estas claves para tener en cuenta en nuestra alimentación, porque de que se practiquen tendremos mejor energía para todo. Isso é certo. A alimentação aí é fundamental para a recuperação de energia. A reeducação da alimentação. Então, para recuperar a energia vital, hay que saber descansar, dormir bem e fazer atividades que recuperem tua energia vital e tua capacidade de concentração, e também alimentar-se de uma maneira adequada. Tomar água. É muito importante tomar água. A água alivia a fatiga, elimina dolor de cabeça, migrañas, ajuda com a digestão, evita o estreñimiento, ajuda a manter a beleza da pele, regula a temperatura do corpo, reduz o risco do câncer, melhora o sistema imunológico, enfim, há muitas coisas buenas para tomar água. E de alguma maneira todos já hemos escuchado e sabemos, pero não praticamos. Então, saber e não praticar é a mesma coisa que não hacerlo ou não saber. Pero hay algo importante en relación al agua. Al agua ha perdido muchos minerales. Por eso es importante comprar esses filtros especiales que recuperen los minerales del agua. Por ejemplo, yo uso uno que se llama uno de Niken. Es una marca que uno compra um filtro especial que tem carbono activado, que tem plata coloidal, tem pedras com os minerales. Entonces, pero hay filtros que uno compra y pone na llave, directo na llave. Entonces, es muy importante
recuperar esses minerais del agua y cocinar con la agua buena y tomar la agua buena. Entonces, eso es muy importante. Incluso tomar el agua con una pizca de sal. Tú puedes poner, digamos, una pizca de sal gruesa y tomar el agua es súper saludable. O incluso tomar el agua con vinagre de manzana orgánico. O sea, el vinagre de manzana orgánico tiene muchas bellezas, muchas cosas buenas. Entonces, podemos dar até capítulo para o vinagre de manzana orgânico. Não sei se tem alguma pergunta hasta agora. Como vamos aí, os médicos? Aí, Maria Helena, John, algum aporte? Bien, yo les puedo aportar, hice un diplomado en medicina estética y nos comentaron que el agua, si le poníamos sal, una cucharadita de carbonato, una cucharadita de miel y exprimir 2 limones, era mejor que un suero oral y nos ayudaba a regenerar células también a nivel celular. Não, interessante. Fíjate que lo que estamos hablando aí de limão. Limão é uma fruta bendecida. O limão é considerado a fruta del sol. O limão tem muitas coisas espetaculares. Por ejemplo, yo tomo una cucharada o un sorbito de limón con una cucharada de aceite de oliva por la mañana. Eso sirve para también regular el sistema digestivo. Los hindús toman, por ejemplo, agua tibia por la mañana. Entonces, en ayunas, un vasito de agua tibia. Eso es muy bueno también. Outra coisa super importante é comer frutas. Ou seja, as frutas não são malas, ao contrário, são excelentes. Só que há dois temas muito importantes para manejar com as frutas. Primeiro, o tema do jugo é um problema para quem tem tema de açúcar na sangre, porque tu estás tomando demasiada frutosa quando tu haces um jugo com muitas frutas. É como se tu comera demasiadas frutas aí concentrada. Então, aumenta demasiado o nível de açúcar. Então, é melhor tu comer a fruta. E o segundo tema da fruta é a procedência, ou seja, é cultivo orgânico ou foi utilizado fungicidas. Ou seja, como limpiar isso, né? Se Por isso, eu busco comprar frutas de cultivos limpios, entende? Há que buscar um pouco, às vezes é mais custoso, pero vale a pena. Isso é qualidade de vida e saúde. Então, as frutas facilita funções digestivas, aumenta a energia vital, porque a fruta capta a energia do sol. Tem vitaminas de excelente qualidade, recupera os órgãos e a pele, antioxidantes natural, previne câncer de cólon por las fibras, né? E hidratam o organismo. Então, comam as frutas que les gustam de uma forma balanceada. É muito importante comer frutas. Outra coisa muito importante que a medicina china nos conta, caminhar descalço. Você caminhar descalço é uma das coisas que mais equilibra a energia vital de los meridianos. Ojalá todos ustedes puedan caminar descalço em la terra, ojalá num parque que não tenha popô de perro, eu sei que não é fácil, pero e abraçar um árvore ou caminhar descalço alguns ratos, alguns minutos. Isso descarga muito a energia desequilibradas de los meridianos. Funciona como um polo terra. Em últimas, massagear os pés é um excelente substituto. Vocês podem comprar uma caja de madeira e pôr pedras redondas e caminhar nessas pedras redondas em la casa. Isso é uma boa prática. Eu hago isso aqui no pátio de minha casa. Eu tenho pedritas redondas e caminho aí.
Isso é muito aliviador. Isso ajuda muito a equilibrar a energia vital. Haga exercício físico. Isso sobra decir, pero es importante enumerar os benefícios. Favorece o sistema cardiovascular, diminui a pressão sanguínea e melhora a circulação. Ajuda a prevenir o câncer del colon, já que acelera os passos do desecho de los intestinos. Ajuda a evitar o câncer de mama e próstata. Reduz o estresse, ansiedade, fobias e ataque de pânico. Ajuda a prevenir osteoporoses. Melhora o sistema imunológico. Aumenta o fluxo de oxígeno. Melhora a qualidade do sonho. Isso aqui são alguns benefícios, há muito mais. Então, é muito importante fazer exercícios. E agora há como muitos estudos que falam que não necessita assim 2 horas de academia. 20 minutos intenso é o suficiente, que te haga sudar. 20 minutos, 30 minutos intenso. Mas o importante é que te haga sudar. Então, isso é muito sano. E últimas caminhar, ou seja, em últimas... Há um senhor acá em Cota que é impressionante, ele tem 93 anos e ele camina todos os dias 10 quilômetros. E ele passa assim na calle, tranquilo, saluda um, saluda outro. É impressionante o senhor. Sem afanes, né? Vai viver 110 assim. Isso é impressionante. Aprenda a descansar e recuperar energia. O sea, aprender a descansar é fundamental, fundamental. A primeira coisa importante para descansar bem é compreender que se tu tens uma predominância em uma atividade, digamos assim, mental, física ou emocional, tu tens que alternar em la complementaria. Então, por exemplo, se tu haces demasiada atividade física, haga uma atividade mental, como ler. Se eu estou demasiado no mental, haga uma atividade emocional, compartilhar com a família, visitar um amigo, ou algo que te fomente essa alegria emocional, digamos, essa parte emocional. E é muito importante saber fazer rituais de cierre para as coisas que estamos fazendo. Por exemplo, Maria Helena vai chegar e vai dizer assim, agora eu não vou fazer mais nada de trabalho. Então, cerra o computador e diz, a partir de agora, não toco mais o computador. Ou a partir de agora, saco a bata de médica e cuelgo aqui. Esse é meu ritual de traspasso e cierre de trabalho. Porque um dos problemas mais grandes é que a gente não desconecta do trabalho. Não consegue desconectar. Então, se torna workaholic, leva para sua casa, leva para o fim de semana o trabalho. E há várias técnicas para tu hacer el cierre de la jornada laboral, ¿no? Una de ellas es revisar todo lo que tú lograste y proyectarlo futuro, para no se quedar pensando, o sea, como hacer una organización del futuro. Pero más adelante vamos a dar algunos tips sobre eso. Outra coisa importante é dormir bem, né? Que nós já falamos em outra classe. Se quedar sem fazer nada, mirar uma série que te gusta, fazer um hobby que te gusta, alternar os hobbies, ou seja, não fazer solo no mesmo hobby, praticar exercício físico, tocar um instrumento, fazer manualidades, fazer bordado. As mulheres têm uma conexão neurológica adequada para os bordados, el coser, né? Então, buscar atividades que te dêem uma desconexão. Se desconecta de los temas, entende? Desconecta del trabajo, desconecta de las obligaciones, juega con tu hijo, não lleva trabalho para casa, ou seja,
Mesmo que tu lleve todo o trabalho do mundo durante um ano, sempre vai haver trabalho. Então, para de levar trabalho a casa, ou seja, ponga limites. Sepa cortar el espaço laboral. E, nas próximas classes vamos criar ventanas de tempo para despabilar. O sea, como tu congelar ventanas de tempo para despabilar. Outra coisa importante é banhos com ervas. O sea, tomar banhos por la noite, relajantes, é uma prática muito boa para recuperar energia. Pode ser um banho com água de rosas. Ou seja, compra rosas, desorra as rosas e põe na água caliente que tu já precalentou, deixa que suelte aí las rosas e logo vai para a ducha, toma um pouquinho de banho normal e depois volteia o balde de rosas em cima tuyo. Tu vais ver que é como se sacar uma tonelada de peso de em cima. Isso tu puedes fazer com ruda, tu puedes fazer com romero, tu puedes fazer com outras flores. Manzanilla, tu puedes hacer, lavanda, são práticas muito buenas. Hacer um banho desse uma vez por semana é delicioso e vai les ajudar muito. Ir los fines de semana a la naturaleza, é fundamental a naturaleza. O sea, caminar descalço, abraçar um árbol, ir no mar. O sea, vaya na naturaleza, desconecta. Vaya no parque, vaya no parque. Eu me acordo que quando eu vivia em Bogotá, uma vez por semana, sempre salíamos de Bogotá para ir em algum lado. E íamos a las cegas, assim, íamos lejos. E isso era maravilhoso. Aqui é mais fácil todavia, porque aqui eu estou na natureza, então eu caminho descalço, vai ali no pátio e muitas vezes sube o marruí. Então, ter essas facilidades são importantes. Ir ao sauna, por exemplo, um fim de semana, vai a um sauna, vai a uma tina de ervas, haga uma tina de ervas, ou vai a um massagem. Você intercala essas experiências e vocês vão ver que vai lhes fazer muito bem. Ir ao ginásio, sudar, ou seja, isso é fundamental. Um bom banho depois, vão se sentir muito bem. E o desacelerar no final da tarde funciona muito bem. Estar aí 5, 10 minutos, meia hora sem fazer nada, relaxando, agradecendo as coisas belas de tu vida. Vamos ver que isso ajuda muitíssimo a recuperar a energia. Perguntas nesta hora? Para mí todo está entendido. Gracias, Maria Helena. A Ida já entrou, bem-vinda, Ida, que chévere. Meditação, outra prática muito recomendável é vocês incursionar no mundo da meditação. Há muitas técnicas, há muitas práticas em diferentes escolas, pero a meditação em si elimina os efeitos do estresse, melhora o sistema imunológico, melhora a capacidade de atenção, aumenta a tolerância ao dolor, melhora a memória e funções cognitivas, potencializa a aparição de pensamentos positivos, aumenta a consciência personal, enfim, há muitíssimos benefícios da meditação mentais, fisiológicos e espirituais. Na meditação há muitas técnicas, pero, por exemplo, Satguru, em internet tem várias práticas interessantes. Busquem Satguru ou busquem em Netflix, quem tenha Netflix, busquem guia Headspace para a meditação.
Es una serie documental y de un ex-budista que enseña a meditar de manera muy práctica. Muy interesante. Entonces, son algunas referencias que ustedes pueden utilizar. Y por último, la fórmula mágica de recuperación de energía que sana muchísimas cosas, que es aplicar una buena dieta o un buen detox, realizar ayunos, pode ser ayuno intermitente ou ayuno completo de 36 horas, por exemplo, nos quedar sem comer de la noite anterior hasta la mañana del outro dia. Eu já hice isso várias vezes. E é maravilhoso, o corpo se queda, descansa. Ou pelo menos se quedar sem desayunar um par de dias na semana. Ou seja, não desayuna e almoça nomás. Tu vai ver como o corpo vai aliviar-se. El ayuno es muy importante. Ojalá ustedes puedan hacer algún día la búsqueda de visión en la montaña Cóndor Blanco. María Elena, ¿hizo la búsqueda de visión, María Elena? ¿O no? No, no fue él nada más el primero, no me acuerdo cómo se llama. Sí, sí, yo creo que fue Reconecta, ¿no? Reconecta, sí. Sí. Les recomiendo la búsqueda de visión es un retiro de 4 días sin comer y sin tomar agua, arriba de la montaña. Es maravilloso. O sea, eso suelta muchas cosas y también aumenta mucho el nivel de sensibilidad, de claridad mental. Y es muy loco, o sea, cuando yo hago ayuno de 36 horas, na noche posterior, o sea, quando eu estou fazendo ayuno, depois de 24 horas, minha mente está claríssima. Ou seja, é muito mais fácil entender as coisas. Ou seja, é muito, muito chévere. E uno dorme muito bem. El barro es muy medicinal, muy utilizado por muchos terapeutas y tú mismo puedes utilizar cataplasma de barro en el ventre, en la cabeza. Y otra técnica muy poderosa es el lavado colónico. O sea, hay personas que hacen lavado de colo y eso saca muchas toxinas porque el intestino tiene más de 10 metros y acumula muchas toxinas. Por ejemplo, la carne roja demora 72 horas para se decomponer. Entonces, normalmente se queda restos en el intestino de carne roja. El pollo demora 12 horas para se decomponer y el pescado 6 horas. Nesse sentido, o pescado es mejor, porque se absorve más en el organismo, ¿no? Normalmente, né, el intestino de los carnívoros es pequeñito, para que salga rápido lo que hay que salir. El ser humano no, es muy grande el intestino. Por isso é importante diminuir a carne também, mesmo que vocês não queiram ser vegetarianos, né? Eu sou vegetariano, pero se vocês não querem ser vegetarianos nem veganos, veganos é uma variação do vegetarianismo que não consome nenhum derivado de los animales, ou seja, não consome nem leite, tampouco miel, e tampouco qualquer derivado de animal. O huevo, por exemplo, sim? Eu consumo huevo e miel. Então, eu sou vegetariano, não sou vegano. Igual, não tenho nenhum problema de comer as comidas veganas, né? Igual eu vejo que tu puedes não comer carne e comer mal, entende? Tu puedes não comer carne e comer açúcar a la lata, comer carboidratos a la lata. O sea, uno tem que balancear a proteína, o carboidrato, a fibra. O sea, hay que haver um equilíbrio, ¿no? Entonces, eso. ¿Alguna pregunta hasta ahora? Perdón, ¿me repite, por favor, la carne cuánto se demora en salir? Demora 72 horas para se decomponer no corpo, a carne roja. Gracias.
Y el pollo 24, el pollo 12 12. y el Claro. pescado 6. Ajá. Listo. Entonces, mi hermano es médico y ele tem uma especialidade com o cólon. Então, ele me contava que depois da colonterapia número 10ª, começa a sair do intestino umas tripas, umas coisas negras, que se quedam pegadas na parede do intestino. Normalmente não saem tão fácil. E são os restos de carne que se quedam aí por anos e anos. Por isso que é importante comer fibra, por isso que é importante comer muita água, para que fruta, né? Para que limpe o intestino, né? E fazer por lo menos uma vez por ano essas limpezas intestinais, ou seja, completas, né? Tem muitas limpezas aí de intestino que se hace. Então, são boas práticas, né? São sugerências. Muy bem. Então, vamos dar um intervalito aqui de uns 5 minutos para que possam ir no banho e logo seguimos com o biorritmo, ¿vale? Então, em 8h40 nos vemos. Já nos vemos. Vamos compartilhar aqui. Sentemos numa posição cômoda e vamos suavemente com os movimentos muito sutis, poniendo a coluna recta e cerrando os olhos. Suavemente observa uma nuvem que vai subindo por tus pernas e vai relajando todo tu corpo. Essa nuvem vai subindo por tu pé. Nesse momento já está em tu tobillo. Vai chegando a tu rodilha. Essa nuvem vai subindo por tu bajo ventre, por tus órgãos genitales, por tu intestino. Vai relajando toda a parte de abaixo de tu corpo. Vai subindo por tus braços. Vai subindo por el pulmón, el corazón. E vai relajando tu pecho. Relaja tus ombros. Relaja qualquer parte tensionada. Relaja tu cuello. E observa essa nuvem subindo por tu cuello. E essa nuvem sube por tu cabeça, cobrindo todo tu corpo. Nesse momento, relaja o corpo. Não há nada que fazer, solo estar. E suavemente vai respirando, muito suave. Observe o aire que entra por la nariz, por la punta de la nariz. E a cada expiração, relaja mais e mais tu corpo. Não há nada que fazer, solo estar. Permite dar esse momento para ti. Has estado todos os minutos do dia, todos os dias da semana em função de los outros, em função del hacer. Dá para ti um regalo. Dá para ti esse momento. Não há nada que fazer, solo estar.
É seguro estar no presente. É seguro estar aqui agora. Vai percebendo o latido de tu coração e relaxa mais e mais. Relaxa mais e mais. Relaxa mais e mais. Não há nada que fazer. É seguro estar no presente. Cierra tus ojos e observa o aire que entra por la nariz e relaja tu corpo. Não há afanes. Não há, deja de lado los haceres. Não há nada que hacer. Solo ser. Vai escutando esse tambor e percebendo o coração como late com esse tambor. É, isso. Muito suavemente, sem perder esse estado de conexão contigo mesmo. Respira 3 vezes profundo. E quando sentir-te cômoda, cômodo, vá abrindo os olhos. Como se sentem? Sí, muy bien, descansaditos, a pesar de que ha pasado una gran jornada del día, no se nota mucho cansancio. Estas prácticas son muy buenas. Mm. Excelente, Marina. A mí se me quitó un dolor que traía aquí desde la mañana en el hombro derecho. Yo creo el estrés. Sí, sí, sí. Chévere que ustedes puedan repetir essa gravação. Incluso com a gravação que eu vou disponibilizar, podem como medir bem o minuto e ponerlas durante o dia, para que puedan entrar nesse estado também com a meditação guiada. Facilita bastante. Sobre o biorritmo, vamos falar do biorritmo. Hay un estudio eh,
que mostra que há determinadas horas que são mais produtivas. Esse estudo aqui que eu estou mostrando habla de 100 ejecutivos em empresas dos Estados Unidos, ejecutivos de alta gerência, que as horas mais produtivas para eles, em geral, era antes das 9 da manhã e depois das 5 da tarde. Essa foi, digamos assim, a maioria que se observou no estudo. E isso nos conlleva que há dois elementos essenciais para definir as horas mais produtivas. Ou seja, um elemento é interno e outro elemento é externo. Aqui nós estamos mostrando um estudo que se basa principalmente no externo. Então, em que sentido? No sentido que há picos de distração e há badges de distração. Eu chamo pico e badge, né? Pico e badge. Ou seja, há momentos que há muita distração e há momentos que há pouca distração externa. Então, há que aproveitar os momentos de pouca distração externa para fazer atividades que requer concentração, que requer trabalho profundo, né? Um trabalho concentrado e profundo. Outra coisa importante é que existem níveis de energia. Existe uma, de acordo com o momento do dia. Há momentos que estamos com a energia muito alta, há momentos que estamos com a energia média e há momentos que estamos com a energia bajita, né? Então, há que entender que existe um ritmo diário e um ritmo mensual para nossa energia. E isso é o conceito do biorritmo. Então, o biorritmo, dentro de seu conceito, habla que há certas tendências internas e externas que nos levam a ter mais energia, mais concentração, menos concentração. Então, há pessoas que têm muito boa capacidade energética ou concentração por las manhãs, outras por las tardes e outras por la noite. Não sei se vocês já han observado, há gente que por la noite está assim, mas há gente que por la noite está foqueado, certo? Há gente que por la manhã está prendido. Há gente que por la manhã demora para despertar. Já observaram isso? Que aí há diferentes naturezas aí. Quem se sente mais desperto por la manhã? Levanta a mão. Quem se sente assim que por la manhã está com sua energia mais alta? Nadie? Nadie tem um biorritmo mais predominante por la manhã? Por la tarde. Quem sente que por la tarde está volando, assim, está super. O John. Perfeito. Sandra também? Também por la tarde. Ah, Marina também. Corrijo, yo tengo un periodo por la mañana más activa, es que le puse la mano a ese tiempo, por la tarde es menos Ah, activa. por la mañana, perfeito. E por la noite, quem tem, digamos assim, essa pileira ou essa capacidade de concentração que é observada que é mais por la noite? O Fred também? John Fred por la noite? Sí, Perfeito. Então, é muito importante descobrir o horário nobre tuyo. Qual é o horário que tu estás mais com mais capacidade mental, mais capacidade
física, mais energia vital. Claro que às vezes estamos condicionados com fatores externos, o nosso trabalho, etc. Então, há que decifrar isso, às vezes não é tão directa a resposta. Pero o horário de nascimento nos ajuda a, a identificar isso também. O horário de nascimento nos ajuda. Normalmente, quem nasceu por la manhã tem um biorritmo mais matinal. Quem nasceu por la tarde e noite tem um biorritmo mais noturno. Depende do horário de nascimento tuyo. Normalmente, as pessoas têm 4 tipos, ou 4 biotipos. Existe um biotipo que é instintivo, que é uma pessoa física, é uma pessoa reativa, digamos assim, uma pessoa que não pensa muito para actuar, é instinto puro. Tem um outro tipo de pessoa que é mais emocional, ou seja, que ele acobija a gente, se preocupa muito por lo que a gente está sentindo, né? Então, essa é a pessoa mais emocional. E temos um biorritmo que é mental. Mental é essa pessoa que racionaliza mais, que tem como assim, como mais atividade mental, é mais analítica. E tem um quarto tipo de pessoa que é mais integral, que une os tipos. Ou seja, que sabe balancear bem os 3 centros. Ou seja, que atua quando há que actuar, ama quando há que amar e tem consciência ou pensa quando há que pensar, ou seja, bem balanceado, digamos assim. E são pessoas assim um pouco mais trabalhadas, digamos assim, dentro de seu processo de crescimento personal. Para que identificar esses tipos de pessoas? Porque cada uma dessas tem seu biorritmo também, tem sua forma de actuar, sua forma de manejar sua energia vital. A teoria de biorritmo foi inicialmente criada por um físico alemão que se chama Svoboda. Svoboda hizo uma análise com um grupo que ele estava observando, que eram seus estudantes, e depois ampliou essa base de observação e analisou que o biorritmo físico dura 23 dias. Ele fez uma análise assim, no tempo, e começou a observar que há momentos e picos que os jovens tinham baixo energia ou mais alta energia em geral, de acordo com sua fecha de nascimento. Ele tentou, digamos assim, emparejar os 23 dias para os homens e 28 dias para as mulheres, considerando que as mulheres têm seu ritmo lunar, né? Pero quem ampliou um pouquinho mais isso foi o Wilhelm Fliess, que era um conterrâneo de Freud, e ele começou a observar e a fazer estudos sobre os biorritmos emocionais que duram 28 dias. Então, o físico dura 23 dias, o emocional dura 28 e o mental dura 33 dias, que foi um hallazgo de Alfredo Pilcher. Então, eles decifraram essas três ondas, digamos assim. E agora nós vamos entrar no exemplo das 3 ondas do biorritmo, para que vocês vejam como funciona. Pero vamos a dar aqui algumas técnicas generais de como descobrir o biorritmo. Primeira coisa importante, vocês podem utilizar a técnica das corridas rápidas. Ou seja, fazer corridas rápidas durante uma semana por la mañana, uma semana por la tarde e uma semana por la noche.
o sea, em semanas diferentes, e ver qual delas semanas te foi melhor. Então, provavelmente, tu biorritmo é matutino, vespertino ou noturno, de acordo com as corridas. O sea, ser um estresse, digamos assim, um estresse de carreira. Outra coisa importante é buscar recuperar tu ritmo natural, sem influência externa, para ver qual é tu biorritmo original, digamos assim. Por isso é bueno descondicionarte de los afanes para que tu puedas perceber quando estás mais concentrado, se por la manhã, na tarde ou noite, ou com melhor energia vital. Então, estamos falando aqui uma coisa que são conceitos diários de biorritmo e conceitos mensuais, ou a cada 23 dias, 28 e 33 dias. Outro exercício muito importante é a autoobservação e também os registros. Eu vou passar para vocês no WhatsApp uma ferramenta para vocês fazerem um registro diário durante uma semana para que vocês vejam como está a energia de vocês. Em que momento a energia é mais alta ou mais baixa. Então, vai ser muito importante que vocês hagam essa bitácora. Vai lhes ajudar muito a encontrar, digamos, essa informação. Como equilibrar o biorritmo? Primeiro, recuperando a energia vital através das práticas que eu entreguei no início da sessão. Segundo, conhecendo as curvas de biorritmo, que nós já vamos mostrar através das páginas. E como tu conhecer as curvas de tu biorritmos mensuais. Fazer uma análise estratégica de tu biorritmos para ver diário se tu tens uma tendência a que hora do dia para ser mais produtivo e que dias da semana dentro das ondas mensuais. A análise estratégica deve ter em conta isso, pero também os fatores externos, os picos de distractores. Por isso, é importante criar estratégias para bloquear os distractores. Isso nós vamos falar muito nas próximas sessões. Então, eu quero mostrar para vocês aqui uma página que mostra as ondas do biorritmo. Essa aqui são as ondas do biorritmo. Fíjate que aqui eu pus um exemplo de 2 de novembro de 72. Isso aqui, inclusive, é a fecha de meu nascimento. 2 de novembro de 72. Então, hoje é dia 13. Hoje mostra que eu estou no ápice do nível físico, o nível intelectual está subindo, estava, digamos assim, baixo, agora está subindo, e o nível emocional está bajando, né? Ou seja, a onda está bajando. Então, a teoria do biorritmo habla que quando eu estou nesse ponto aqui e vou subindo, são períodos positivos para desenvolver algo em relação a este aspecto. Então, por exemplo, como a linha azul aqui é o emocional, então, nesse momento, digamos assim, está havendo uma barrada emocional no azul. Então, não é um período adequado para decisões importantes, digamos assim, no emocional. Então, é bueno ter cuidado com isso, né? De hecho, a teoria do biorritmo habla que os melhores momentos ou os momentos mais críticos são quando passa também sobre o R. Por exemplo, aqui existe um R, certo?
Quando tu passas sobre este R aqui, são períodos críticos, né? Essa página aqui, eu não estou vendo muito, LR central. Eu vou ver aqui. Hay muitas páginas que trabalham com os R's. Vamos ver essa aqui. ¿Alguno de ustedes quiere dar su fecha de nacimiento para yo poner acá? Para poner como ejemplo. ¿Quién le Yo, gustaría? Dale, Catalina, ¿qué fecha naciste? 1975, Naciste en 75. ¿Qué día? ¿Qué mes? octubre ¿Qué día? 11. 11. Pues mira, ese aquí es el biorritmo de Catalina, ¿sí? Entonces, ela está 62% no emocional, o sea, muestra que es un período adecuado para la parte emocional, está em evolução, digamos assim. O físico está barrando, isso indica um certo desgaste no físico. E aqui habla um intelectual também barrando, muestra um certo desgaste no intelectual. Entonces, y además de eso, hay que tener cuidado quando passa neste R, ó, nele zero. Nesse caso aqui já passou do período crítico. Do período crítico foi assim como 3 dias, ó. Do período crítico, onde as 3 linhas praticamente passaram no R. Então, era um período assim como de turbulência. Então, é um período muito bueno para el emocional, para tu hacer actividades desde el emocional. Período muy bueno para, o mejor dicho, para moderado para la parte de la salud o el físico. Por ejemplo, si tú quieres hacer una cirugía o algo, sería bueno plantearla dentro de esa zona, no dentro de la zona, digamos así, de baja, ¿no? Entonces, essa aqui não está mostrando exatamente essa aqui, pero de aqui a aqui são 10 dias, não? Então, cada um desse aqui é um dia. Então, aqui dá como o dia 16, mais ou menos. Então, uno tem que ter como cuidado, assim, é utilizar essas subidas a favor, né? E utilizar, quando há essas barradas, fazer as coisas com moderação. Ou não fazer coisas assim tão relevantes ou importantes dentro desses aspectos, né? Então, isso que habla a teoria do biorritmo. Se quedou claro para ti aí, Catalina? ¿Tienes alguna pregunta? O sea que, a ver si entendí. En este momento de la parte emocional puedo tomar alguna decisión, por decirlo así. Não só decisões, tu puedes fazer coisas importantes, ou, não sei, ou atividades mais desde o emocional, né? Tu emocional está assim muito aberto, ou seja, tu inteligência emocional está muito aberta, digamos assim, está em Ok. ápice, Y digamos. intelectual, no lo entendí bien. O intelectual indica que nesse momento há um período de barra, ou seja, pode ser que tenhas dificuldade de concentração, dificuldade, digamos assim, trabalhar profundo, digamos, né, ou criatividade, Ujú, como também o físico. O físico pode sentir que esteja um pouco desgastada, pero lo importante es el momento que cruza con el cero. Entonces, por ejemplo, hace 3 días era muy importante tú estar quietica, en el ujú, físico, en el intelectual. O sea, eso era muy importante porque estaba cruzando con el cero. Você estava ujú. cruzando com el zero. Então, é importante não tomar decisões tão relevantes para a tua vida. Por exemplo, se o emocional está barrando, não, será que vou tomar uma decisão importante desde o emocional? Não, espera, né? Então,
por exemplo, se meu físico está em período de crises, vou fazer uma atividade que me exige muito do físico? Não, vou fazer uma atividade, vou estar mais moderada desde o físico. Então, é interessante ter essa informação para que vocês tomem decisões estratégicas para suas vidas. Então, incluso há uma app que vocês podem baixar que eles dão essas curvas. Quer ver? O outro dia eu encontrei essa app. App para revisar biorritmo. Quero ver. Esse encontro aqui. Calculadora de biorritmo, esta. Chévere que vocês podem incluso baixar em seu celular e ter essa app, ó. É esta de aqui. Está em App Store. Eu vou pôr aqui no chat do grupo. Vocês podem baixar em seu celular e depois descargá-las. Mira, aqui estão a calculadora de biorritmo. Então, é chévere para que vocês tenham essa informação e vejam. E na hora de fazer a planeação do mês, ter essas informações como referência. O sea, não ser escravos dessa informação. Não dizer, não, isso aqui não é uma camisa de força. Mas se tu observas que tu curva está barrando a nível de físico, de pronto é bueno não fazer uma cirurgia, entende? Coisas desse tipo. Então, é ter isso como detalhe. Alguma pergunta? Vou compartilhar essa outra aqui, que também essa outra página aqui está bem boa. Gundor, hay como una sombrita que no deja ver bien la imagen. Vocês estão vendo alguma sombrita? Vou pôr aqui. Bueno, agora eu parei de compartilhar, né? Ver aqui? Ahora ya está mejor. O que passa é essa sombrita aqui, será? Esse aqui é o ponto que ele mostra quanto está de porcentagem de cada um deles. Não sei se é isso. Pero eu já les comparti essas duas páginas e também essa calculadora de biorritmo para que vocês poner aqui a calculadora de biorritmo para que vocês possam baixar no Play Store. Listo. Entonces, eso. ¿Qué preguntas tienen? Preguntas. Bien, Gundor, lo oigo muy pasito, no sé si soy solo yo. ¿Están me escuchando bien? Sí, bien. Ah, bueno. De pronto es de ahí, John. De pronto alguna oscilación ahí en la señal. Bueno, sí, voy a mirar aquí. Ah, Sí, ya. yo te escucho un poquito entrecortado también. Entonces, mira, una cosa muy interesante aquí que voy a les mostrar. Entonces, yo voy a dejar como tarea para ustedes llenarem esse quadro. Estão vendo aqui esse quadro que eu estou projetando? Esse é o quadro do ritmo diário. Então, vocês vão llená-lo durante uma semana. Para energia física, emocional, mental. Então, vocês podem pôr assim, por rango, ou seja, por área, ou podem pôr a energia general, ou seja, como te sentes a energia vital total tuya. Entonces, por ejemplo, 7 a 9 de la mañana, de ahí tú pones una alarma
9 de la mañana, ¿certo? Tienes que poner la alarma cada 2 horas. Tim, sonó a alarma. Como me sinto energeticamente? Ah, me sinto 4, de 1 a 5, ¿no? Me sinto muito bem, me sinto 4. De 9 a 11, me sinto cansado. De 11 a 13, me sinto mais ou menos. Então, vocês vão llenando isso com a X, certo? E assim vamos tendo uma claridade de tu biorritmo. Então, tu puedes também fazer isso por área. Fisicamente, como me sinto? Emocionalmente, como me sinto? E mentalmente, como me sinto? Então, esse Excel é chévere que vocês imprimam e saquem essas estadísticas para que podamos como generar uma informação de qual é a... Estoy volando para o outro lado. Qual é a tendência de biorritmo diário tuya sobre as áreas da vida, né? E logo sacamos aqui um promédio. Então, eu vou compartilhar com vocês no WhatsApp de uma vez. Vamos compartilhar aqui. Listo, aqui enviei aqui no WhatsApp do grupo. Alguma pergunta sobre esse exercício? Qualquer dúvida, me escrevam também no WhatsApp, si tienen duda. En este momento no, pero me imagino que cuando lo esté realizando, si surge alguna duda, preguntaré. Listo. Bueno, chicos, entonces con eso vamos cerrando la sesión de hoy. ¿Alguna duda, Catalina? Sí, a mí se me cayó el internet, no sé qué hacer. Ok. Yo compartí aquí en el grupo de WhatsApp una matriz de Excel para que ustedes hagan una bitácora cada 2 horas de cómo está la energía vital de ustedes, desde el punto de vista físico, emocional, mental. Y ahí también tiene por días. Entonces, ustedes pueden hacer, digamos así, un promedio de las 3 y poner por días. La idea es que durante una semana ustedes pongan la alarma cada 2 horas y vayan medindo su energía vital y vayan acompanhando. É só uma semana, para não saturar muito. Pero nessa semana vamos fazer assim como um estudo profundo de ustedes sobre esse sentido. E na próxima sessão me cuentam como va. Listo, muchas gracias. Y me quedé como sorprendida con el cálculo, con el ejercicio que hizo. Eso cómo sabe que hace, pues no fue hace exactamente 3 días, pero sí entre jueves y viernes estuve muy decaída. ¿Sabe cómo se mide eso? E isso foi uma série de estudos que hicieron esses personagens, né? E de acordo com isso, eles criaram as ondas de 23 dias desde o momento do nascimento. De 23 dias, 28 dias e 33 dias. Então, é interessante isso, porque realmente coincide muito. Coincide Ujú. muito com o ritmo de uno. Claro que nós somos amos e senhores de nosso corpo, de nossa energia também. Podemos direcioná-la, podemos recuperá-la. Fíjate que nós hicimos uma meditação agora, já nos sentimos muito melhor, não? Pero es chévere tener esas informaciones así también para tener una referencia y tomar decisiones, ¿no? Y entonces utilizar eso como una herramienta de apoyo. Entonces, bien chévere. Entonces, bueno, chicas, fue un placer.
hoy vamos cerrando la sesión de biorritmo y en la próxima semana vamos trabajar un concepto súper chévere también, que es ventanas de tiempo. A partir da próxima semana já vamos entregar muitos tips para que vocês vayam organizando seu novo modelo de agenda. Por isso, chévere que vayam avançando na jornada de organização dos espaços também para ir limpiando a mente, para que quando venham os tips estejam muito conectadas. Um tip importante que quero deixar para vocês é: na noite anterior de cada dia, defina os objetivos que tu queres lograr para o próximo dia, que não seja maior que 4, máximo 4. Essa é uma pequena prática muito simples, pero ajuda bastante. Então, listo. Então, com isso, cerramos a sessão de hoje. Um forte abraço a todas e nos vemos